Retornamos e vamos avançar para a próxima questão. Próxima questão na sua tela, questão número 44. Vamos lá. Vamos lá. O crime de importunação sexual com elemento subjetivo específico foi criado pela Lei 13.718 de 2018, que revogou expressamente o artigo 61 do Decreto-Lei 3688 de 41, que é a Lei de Contravenções Penais, né? A Lei das Contravenções Penais. Questão correta. Grande probabilidade de cair na sua prova. Então, lá na Lei de Contravenções Penais, artigo 61, eu tinha lá a contravenção da importunação ofensiva ao pudor. E foi revogada aí pela Lei 13.718 de 2018. Importunar alguém em público ou acessível ao público de modo ofensivo ao pudor. Um grande exemplo dessa contravenção, e o professor, como bem apresentava o professor Damásio Jesus, um exemplo é aquele agente, né, que persegue a vítima com convites sexuais, aqui comigo, né, persegue a vítima com convites sexuais, aquele agente que passava e dava aquele beijo roubado, deu para entender? A gente que chega, veja, passava as mãos nas nádegas da vítima e corria, deu para entender? Era importunação ofensiva ao pudor. Era a contravenção de importunação ofensiva ao pudor. Aquele agente ficava, a vítima passava, ficava dando cantada na vítima, mas claro, com palavras de baixo calão, né, de cunho sexual, deu para entender? Era enquadrada aqui nessa figura da contravenção do artigo 61. Essa contravenção, o artigo 61 foi revogado. Agora, essas condutas, elas se tornaram atípicas? É a pergunta que se faz. Vem comigo na tela. Vem comigo na tela porque não há que se falar em atipicidade dessas condutas, não. Por quê? Porque agora eu tenho um delito de importunação sexual. Veja que a Lei 13.718 revogou formalmente a contravenção penal de importunação ofensiva ao pudor, criando uma figura nova, do artigo 215-A, lá do Código Penal. É a figura da importunação sexual. Então não há que se falar em abolício crimes. Eu tenho aqui a aplicação do princípio da continuidade normativo típica. E a doutrina aponta nesse sentido. A doutrina aponta que não ocorreu abolício crimes, pois a Lei 13.718 revogou apenas formalmente a conduta prevista no citado dispositivo. Qual o dispositivo, professor? Aqui, no 61 da Lei de Contravenções Penais. E essa conduta passou a figurar no novo tipo penal, que é da importunação sexual. Deu para entender? É importante, e aí eu falava, professor, você falou aí do beijo roubado, a doutrina apontava o beijo roubado, entrava aqui nessa contravenção da importunação ofensiva ao pudor. Agora, essa conduta, ela é enquadrada via de regra, porque tem que analisar como ocorreu esse beijo roubado aqui, tá? Eu tenho aqui um beijo roubado, mas aquele beijo roubado sem violência, sem jogar a vítima ao chão. Inclusive, nós temos julgado o STJ que nós vamos analisar. Calma. Estamos falando aqui de regra. Então, esse beijo roubado agora, ele entra aqui no 215-A. Deu para entender? E enquadrando essa conduta no beijo roubado, eu tinha, enquadrando, né, a conduta de beijo roubado na importunação ofensiva ao pudor, no antigo artigo 61, eu tinha o professor Bittencourt, o saudoso professor Luiz Flávio Gomes e outros. Então a gente que se encostava lascivamente em uma mulher, também entrava aqui no 61, agora vai entrar o 215, passar as mãos nas nádegas da vítima. E condutas similares, eram condutas enquadradas lá pela doutrina majoritária no tipo penal do artigo 61, né, que foi revogado.
E aí, claro, com fundamento no princípio da proporcionalidade. Foge do razoável enquadrar essa conduta lá no delito de estupro, né? Tranquilo? Até porque o estupro ainda demanda violência e agrave ou agrave ameaça. Tá. O que eu vou chamar a sua atenção? Eu tenho agora o delito previsto lá no 215A, que é praticar contra alguém, homem ou mulher, e sem anuência, ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou a de terceiro. Aqui comigo. Além do dolo, há um elemento diverso do dolo, uma intenção especial, a satisfação da lascívia. Deu para entender? A gente tem que ter essa intenção da satisfação da lascívia. Deu para entender? E veja que o tipo penal, ele menciona qualquer pessoa. Praticar contra qualquer pessoa. Se o agente pratica um determinado ato e não há uma pessoa direcionada, ainda que esse ato seja um ato de cunho sexual, eu posso ter um ato obsceno, mas não necessariamente uma importunação sexual. É claro que, por questão de política criminal, você visualizou a criação desse delito em decorrência de um fato que ocorreu em São Paulo, em que o agente praticou a masturbação, mas ele praticou aquele ato, mas aquele ato foi direcionado a uma determinada pessoa. Deu para entender? Vem comigo na tela. Então veja, praticar contra alguém, sem anuência, ato libidinoso, com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou a de terceiro. Esse crime aqui, 215A, é um crime de reclusão de 1 a 5 anos, se o ato não constitui crime mais grave. Por quê, professor? Porque se ele pratica esse ato de masturbação, mas mediante violência ou grave ameaça, a uma pessoa direcionada, eu tenho estupro. Ainda que não haja um contato físico, inclusive o STJ tem essa pegada, que não há necessidade do contato físico. Deu para entender? Então, esse crime aqui, 215A, trata-se de um crime subsidiário. Portanto, se o agente emprega violência ou grave ameaça, vai caracterizar o estupro lá do artigo 213. É importante ainda que pela pena aqui, a pena mínima não é superior a 1 ano, não é isso? Nós temos aqui a possibilidade da suspensão condicional do processo, o artigo 89, lá da Lei 9.099. Então qual seria? Fica ligado, né? Porque a masturbação em local público ou privado, sendo o ato direcionado à pessoa determinada, eu tenho a importunação sexual. Agora, se o agente pratica uma masturbação, seja em local público ou exposto ao público, sem que o ato seja direcionado a uma pessoa determinada, configura ato obsceno. Aqui comigo. Aqui comigo. Então, se o agente ele pratica uma masturbação no interior de um coletivo, mas ele fecha os olhos, tá pensando, entendeu? Não direciona seu ato para ninguém, mas está praticando aquele ato dentro de um ônibus. Não há que se falar em importunação sexual, porque, veja, praticar contra alguém, ele não está praticando contra ninguém. Ele está lá nos pensamentos dele. Vai figurar o que? Essa conduta irá se adequar com o tipo penal, um ato obsceno. Ato obsceno. Deu para entender? Ato obsceno. Aqui comigo. Na tela, isso. É importante, então, aí é ato obsceno. 233. Praticar ato obsceno em local público ou aberto, ou exposto ao público. Pena de detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Agora, se a vítima concorda, com o ato, o agente está ali praticando uma masturbação, está se masturbando dentro do interior de um veículo, direcionando seu ato para uma vítima, e a vítima concorda. O fato será considerado um fato atípico? Em relação à importunação sexual, não irá configurar. Por quê? Porque aqui é sem a anuência. Se a vítima concorda, não há que se falar em importunação sexual. Porém, o local é público. Aí irá figurar ato obsceno.
Beleza? Se há concordância da vítima, com capacidade de consentir, é claro, o fato será atípico. Atípico em relação à oportunação sexual. E aí vai depender do local. É um local público? Sim. Se é um local público, aí eu tenho a tipificação da conduta no ato obsceno. E aqui é muito importante uma decisão, já que eu estou aqui falando do ato obsceno, uma decisão do STF, que menciona o seguinte: em relação ao ato obsceno, depende aí do contexto fático. Porque atos em tese considerados obscenos podem ser indicativos da liberdade de expressão, notadamente nos dias atuais. Professor, por que o STF deu essa decisão? Aqui comigo. Aconteceu um espetáculo, parece que foi no Rio de Janeiro, em que os atores se apresentaram e após a apresentação a plateia não gostou. Aí começaram, né, aquelas pessoas que estavam assistindo o espetáculo começaram a vaiar. Aí um dos atores, né, que estavam participando daquele espetáculo, ele virou para a plateia e tirou a roupa e mostrou as nádegas para a plateia. O STF entendeu que não há que se falar em ato obsceno. Por quê? Porque seria um direito de expressão, né? Aquela repulsa, né? Veja, seria uma forma de reação dele em relação à manifestação do público. Então o STF entendeu nesse julgado que não há que se falar em ato obsceno. Ou seja, o STF falou o seguinte: atos que em tese poderiam ser enquadrados como atos obscenos, podem, em determinadas situações, configurar uma manifestação do direito de expressão. Nesse caso, o STF entendeu que foi um direito de expressão. Deu para entender? E aí afastou a tipificação lá do 233. Importante, né, ser julgado. Vem comigo na tela. Vem comigo na tela. E aí sim, eu falei assim, o beijo roubado, em regra, ele vai entrar aqui no bojo do artigo 215-A, importunação sexual. Essa é a regra. Por quê? Porque vai depender. Porque são diversas formas que o agente pode se aproximar da vítima e, veja, beijá-la de forma rápida, saindo logo do local, sem a concordância da vítima. 215-A. Agora, se o agente aborda a vítima de forma violenta e sorrateira, com a intenção de satisfazer a sua lascívia, que ficou demonstrado pela declaração da vítima, né, que falava que o agente abordou dizendo que queria ficar com ela, essa vítima adolescente de 15 anos, e o agente lança a mão da força, derrubando a vítima ao solo, imobilizando a vítima, pressionando com seu joelho sobre o abdômen da vítima. Veja que aqui é um beijo roubado, mas eu tenho dados de agressividade. Nesse contexto aqui, é um beijo roubado que não tem como ser enquadrado aqui no artigo 215. Porque o 215 é um crime subsidiário. Ou seja, aqui eu tenho uma violência, eu tenho uma forma agressiva do agente praticar essa conduta. Essa conduta aqui, ela vai se amoldar na figura do artigo 213, lá do Código Penal. O agente vai responder por estupro. Essa, inclusive, é a inteligência do STJ. Deu para entender? Aqui comigo. Então veja, aqui é um beijo roubado. Beijo roubado, calma. Beijo roubado é estupro. Não. Vai ter que analisar o contexto fático.
Um beijo roubado? Foi um beijo roubado. Mas foi aquele agente que passa lá e beijou a vítima e correu. Deu para entender? 215A. 215A. E era enquadrado lá no 61, na contravenção penal. Lá da importunação ofensiva ao pudor. Agora entra na importunação sexual. Deu para entender? Não há que se falar em estupro. Ah, com o STJ beijo... Não, calma. Verifica como ocorreu esse beijo roubado, esse julgado do STJ. O agente disse para a vítima, eu quero ficar com você, jogou a vítima ao solo, imobilizou a vítima, colocou o joelho no abdômen da vítima. Aí, filho, aí é um estupro, não tem como. Deu para entender? Então o caso tem que ser analisado. Não é aquele beijo de carnaval, não, você vai colocar um ônibus lá e vai, diversos estupradores dentro do ônibus vai levar para a delegacia. Entendeu? Não há que se falar aqui de entender que há uma menor gravidade. Não, é uma conduta grave, claro, uma intimidade de uma pessoa. Mas você tem que analisar a reprovabilidade da conduta. Não pode sair jogando no estupro, não é assim. Entenderam? Analisar como, até se o agente tenha empregado uma violência, tem que ver como foi essa violência, como foi o caso. Entendeu? Aquele agente, vamos supor, um agente que ele coloca o braço, né? E aí puxa a vítima de forma violenta, dá um beijo, ele corre. Vai jogar no estupro, é meio complicado. É diferente daquele agente que pega a vítima, força, a vítima não quer, joga a vítima ao solo, sabe? Coloca o joelho no abdômen da vítima, imobiliza a vítima para praticar um ato para satisfazer a sua lascívia. Aí, filho, aí é estupro mesmo, não tem outra. Deu para entender? É isso, então vem comigo na tela. Vem comigo, então, importante. Vamos então avançar, né? Questão número 44. Essa importunação sexual vai cair na sua prova. Não tem como não cair. Vamos para a questão de número 45. Constitui crime contra a dignidade sexual a conduta de produzir, fotografar, filmar ou registrar, por qualquer meio, conteúdo com cena de nudez, ato sexual ou libidinoso de caráter íntimo e privado, sem autorização dos participantes. Na mesma pena incorre quem realiza montagem, fotografia, vídeo ou áudio, ou qualquer outro registro com o fim de incluir pessoa em cena de nudez ou ato sexual ou libidinoso de caráter íntimo. Questão correta. Questão correta. A questão ela trabalha aí com um delito também que vai cair na sua prova, que é o registro não autorizado de intimidade sexual. É aquele agente que produz, né, fotografa, realiza uma filmagem, um registro, por qualquer meio de conteúdo, com cena de nudez ou ato sexual ou libidinoso de caráter íntimo ou privado, sem a autorização dos participantes. É importante, porque quando a gente fala aqui de produzir, fotografar, filmar ou registrar, por qualquer meio, conteúdo com cena de nudez ou ato sexual ou libidinoso de caráter íntimo e privado, é importante que esse tipo penal aqui, a materialização dele se dá quando não há autorização dos participantes do ato. E esse ato aqui é um ato verdadeiro. 216B é um crime de menor potencial ofensivo. E na mesma pena incorre quem realiza montagem, fotografia, vídeo ou áudio, ou qualquer outro registro com o fim de incluir pessoa em cena de nudez ou ato sexual libidinoso de caráter íntimo. Aqui, o ato é falso. Deu para entender? É aquele agente que ele pega o corpo... Aqui comigo. Então, eu tenho uma fotografia de duas pessoas mantendo relação sexual e ele recorta a cabeça da pessoa que consta na fotografia e coloca a cabeça de uma outra pessoa. Ou seja, simulando uma cena de sexo em que a pessoa que ele quer ofender, porque na verdade essa é a intenção dele, simulando como se essa pessoa estivesse no local.
como essa pessoa estivesse ali praticando aquele sexo. Há uma simulação. O ato aqui é um ato falso. É diferente quando você fala do registro, que é um ato verdadeiro. Deu para entender? Vem comigo na tela. Vem comigo na tela. Tá, importante. Esse registro não autorizado na intimidade sexual trata-se de um crime formal e doloso. É um tipo misto alternativo de conteúdo variado, que eu tenho diversos verbos do tipo aqui, ó. Produzir, fotografar, filmar ou registrar. Não é isso? Agora, se há o consentimento dos participantes, eu tenho uma causa de exclusão da tipicidade. Por quê? Porque a não autorização figura como elementar do tipo. Agora, é claro que se há esse consentimento, mas a pessoa não tem uma capacidade para consentir, por exemplo, um doente mental, ainda que esse doente mental tenha consentido, irá configurar o 216B. É importante porque quando ele fala aqui filmar, ó, filmar, aqui eu posso ter um crime permanente. Não é isso? Ele fala produzir, fotografar, filmar. Então há a possibilidade de uma prisão em flagrante daquele que está praticando o ato de filmar aquele conteúdo, né, com cena de sexo, de nudez ou ato sexual. Ou seja, filmando aquela cena aquele ato sexual, né, sem o consentimento da pessoa envolvida. Eu vou chamar a sua atenção porque caso a cena de nudez ou de ato sexual ou libidinoso venha envolver criança ou adolescente, ainda que tenha o consentimento dessa criança ou de adolescente, não vai cair aqui no 216B, não. A conduta será enquadrada lá no 240 do ECA. Então se liga nesses delitos do 218, 216. Deu para entender? Vai ter sempre que confrontar com o Estatuto da Criança e do Adolescente. Deu para entender? Agora a lei menciona participantes. Porém, não há necessidade de pluralidade de pessoas. Aqui, ó. A lei fala aqui, ó. Produzir, fotografar, filmar ou registrar por qualquer meio conteúdo com cena de nudez ou de ato sexual ou libidinoso, de caráter íntimo e privado, sem autorização dos participantes. Ou seja, fala participantes, mas eu posso ter apenas uma pessoa que está em uma cena de sexo e o agente acaba registrando aquela cena, aquele ato. Deu para entender? Não há necessidade da pluralidade de pessoas. Ainda que haja um sexo em grupo, há necessidade da autorização de todos os participantes para que uma terceira pessoa que esteja envolvida no ato ou não realize aquele registro. Se há o registro, a filmagem do ato sexual, e eu tenho 4 pessoas aqui comigo, 4 pessoas praticando sexo, se uma das pessoas não autoriza aquele registro, vai configurar o 216. Ainda que eu tenha autorização de 3 pessoas. Tem que ter autorização de todas as pessoas envolvidas naquele ato sexual. Deu para entender? Vem na tela. Vem na tela. E o topless na praia? E aí? Há quem entenda que em relação a um topless, em que o agente realiza uma filmagem, há quem entenda que a vítima na praia, ela abre mão da sua intimidade. Então não há preservação da intimidade por parte da vítima. Então há quem entenda que nesse caso não tem aqui o crime caracterizado do registro. Deu para entender?
Porque esse delito, ele ofende a intimidade sexual. Aquela vítima que se encontra de topless, ela abre mão da sua intimidade, né, de forma relativa, é claro, mas acaba abrindo. E o agente, distante, ele realiza aquele registro. Agora, se o agente realiza o registro e depois ele passa a extorquir a vítima, há uma maior inclinação da doutrina pelo concurso de crimes entre o 216 e o artigo 158, em concurso material de crimes, considerando a proteção de bens jurídicos diversos e com momentos consumativos distintos também. Deu para entender? Agora o agente ele registra e posteriormente ele divulga. Eu tenho duas correntes. Eu tenho uma primeira corrente que entende que o agente deve responder apenas pela divulgação, considerando o registro como crime meio. E uma segunda corrente entende que o agente deve responder pelos dois delitos, 216 e 218C, em concurso material de crimes. É claro que se envolver criança ou adolescente, eu tenho a incidência do artigo 240 e 241 do ECA. Agora, cuidado com a pegadinha. Cuidado com a pegadinha por quê? Porque, veja, o examinador ele vai tentar de todas as formas incluir a causa de aumento prevista lá no artigo 218C na figura do 216B. Então se liga, porque se o agente manter ou ter mantido relação íntima de afeto com a vítima, ou praticar o delito com o fim de vingança ou humilhação, não aumenta a pena do delito de registro. Delito de registro não autorizado de intimidade sexual. Deu para entender isso? Aqui comigo. O Tício, ele namora a Mévia. E ele está tendo uma relação sexual com a Mévia. E ele decide registrar o ato sexual. Né? Ele está tendo sexo com a Mévia e ele decide registrar sem autorização da Mévia. Vai responder no 216? Sim. Ah, vai ter uma incidência da causa de aumento? Porque ele mantém uma relação íntima com a vítima? Não. Deu para entender? Por que não? Porque aquelas causas de aumento previstas no 218 se aplicam ao 218. Não se aplica aqui ao 216. Então cuidado, o examinador vai pegar aquelas causas de aumento e vai tentar lançar aqui no 216. Beleza? Vem comigo na tela. Vem comigo na tela. Então importante, né? Importante. Tá. Então vamos fazer o seguinte. Vamos voltar aqui comigo. Vamos voltar aqui. Vamos agora resolver uma outra questão, mas essa outra questão vai precisar, né, de explicações aprofundadas. 218, essas pegadinhas com ECA, eu vou trabalhar essa questão no próximo bloco, beleza? Um abraço.